Olá, bem-vindo ao treinamento de Brigada de Emergência Leroy Merlin, em parceria com a Clafeci Treinamentos. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros, oficial da reserva. Nesse módulo Prevenção e Combate a Incêndios, nós teremos os seguintes objetivos: indicar o funcionamento da rede de hidrantes de uma edificação, saber manejá-la, entender o funcionamento dos sistemas de proteção ativa e passiva de uma edificação. Nós temos na edificação, seja a loja, tanto quanto nos prédios comerciais, administrativos, a rede de hidrante. Rede hidrante, ela vai ser utilizada quando os extintores portáteis não forem suficientes para combater o princípio de incêndio. Então já se tornou um incêndio, mas ela pode ser armada preventivamente, porque vai que essa primeira ação não seja efetiva, teremos uma rede de hidrante. Nós temos dois problemas então a considerar. Se perdermos o princípio de incêndio através de extintores, teremos um incêndio, que vai gerar fumaça. Sendo a fumaça aquilo que mata mais do que o fogo, estaremos envolvidos no abandono da edificação. Também é primordial para o uso de água que toda a rede elétrica da área sinistrada esteja desligada. Alguns sistemas Leroy Merlin, a partir do momento que um hidrante é acionado, desliga automaticamente a rede elétrica. Mas algumas lojas ainda não possuem esse sistema automático. Vai necessitar de um técnico de manutenção, um especialista, necessita que ele faça e certifique que a energia está desligada antes de eu começar a jogar água com a rede de hidrante. Senão tem o risco pessoal, também o risco de propagação do incêndio através de curtos-circuitos elétricos. Uma rede de hidrante, ela tem o seguinte esquema que nós vamos aqui apresentar. Isso em qualquer tipo de edificação. Existe um reservatório de água, que esse reservatório pode ser elevado ou subterrâneo. Levando em conta um prédio residencial, comercial, nós temos lá uma reserva de incêndio, uma caixa d'água comum aos dois sistemas, aqui representado pela cor verde, onde essa tubulação capta água para uso geral, então sanitários, cozinhas, etc. Veja que o cano ele está localizado, a extremidade do cano, num determinado nível da caixa. Então daqui para cima ele consegue captar toda a água. Daqui para baixo, essa reserva somente é captado pela tubulação vermelha do prédio, que sai do fundo da caixa. Somente no incêndio é que ela poderá ser utilizada através dos abrigos de mangueira, onde tem as mangueiras e seu respectivo registro para a liberação da água. Esta água, ela precisa ser pressurizada. Muitas vezes a própria coluna de água gerada pelo volume de água num prédio elevado é suficiente para pressurizar os hidrantes inferiores dos andares inferiores. Mas os andares superiores haverá perda de carga. Então nós vamos encontrar um sistema de botoeira para fazer o acionamento manual da bomba. Essas bombas de incêndio podem estar localizadas tanto em andares superiores quanto em andares inferiores. Existe uma bomba chamada jockey, que mantém uma pressurização da rede constante. Existe uma bomba principal, que vai entrar em funcionamento quando houver demanda. Vai utilizar 2 hidrantes, mais volume de água, precisa de mais pressão e vazão. Entra em funcionamento essas bombas. O sistema Leroy Merlin é gigantesco, atende geralmente seguro europeu, uma capacidade de reserva de água que em alguns locais chega a 1 milhão de litros, exclusivamente para a parte de combate a incêndio.
Aqui vale destacar que uma das funções do brigadista é conhecer onde fica o registro de recalque. Aqui nós temos uma solução numa calçada, mas poderia ser vertical. Então saiba onde que é o registro de recalque, porque neste ponto a viatura do bombeiro vai estacionar, portanto deve ser um local isolado e sinalizado, que não encoste veículos de carga, descarga ou veículo comum. E uma mangueira será acoplada na viatura no sistema de bombas, já que essa viatura é chamada autobomba, que contém uma certa capacidade de volume de água, que pode ser reabastecida frequentemente por autotanques, os tais caminhões-pipa do bombeiro. E tem outros muito maiores ainda. Ela fica estacionada e os caminhões fazem o rodízio, fazendo o abastecimento interno dela. Essas bombas potentes injetam água na tubulação, olha só, esse registro de recalque é o início da tubulação do prédio. Vai pressurizar toda essa rede. Já que a reserva de água, dependendo da edificação, ela é muito pequena para a quantidade de combate a incêndio que será executado. Se abrir 4, 5 redes de hidrante, haverá um esvaziamento rápido, exceto lojas Leroy Merlin, que terá uma grande quantidade de suprimento de água suficiente para combate a incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros e muito além disso. Mas podemos estar falando com um brigadista de um prédio comercial administrativo com menor capacidade. Cada andar nós teremos um abrigo de mangueira, onde teremos aí uma mangueira de incêndio na forma aduchada e esguichos, além de uma chave de mangueira. Nós veremos isso adiante. Então vale ressaltar a importância de um brigadista aguardar a chegada do bombeiro e mostrar onde fica o registro de recalque da edificação. Eu citei aí com relação à reserva de incêndio. Você sabe quantos litros de água possui a sua reserva de incêndio? Porque ela é variável de loja para loja, de prédio comercial para prédio comercial. Então é importante que se saiba, e isso está no plano de emergência, na chamada planilha operacional, que é o anexo do plano de emergência. Lá consta a capacidade da reserva de incêndio, já que o bombeiro vai acessar esse documento e verificar quais são os recursos disponíveis na edificação com relação à proteção contra incêndio. Reforçando aqui um sistema de bombas diferenciado nas duas imagens. Temos uma bomba jockey, uma bomba principal. Muitas vezes tem uma bomba reserva auxiliar. Isso num local onde há grande suprimento de água para combate a incêndio. Aqui é importante ressaltar que na primeira reunião da brigada, especialmente para os novos brigadistas, um brigadista da manutenção deve levar essas pessoas para esse local para que eles conheçam as bombas de incêndio e dê uma explicação básica do seu funcionamento. Brigadistas não têm a missão de operar esse sistema de bomba, mas deve ficar saber onde fica para indicar ao Corpo de Bombeiros. E só alguém especialista na área para conhecer o funcionamento, dar essas explicações. Importante que cada brigadista no seu setor, independente de ter uma empresa ou não responsável por isso, inspecione os abrigos de mangueiras para que vejam se existe lá mangueira devidamente acondicionada, esguicho e uma chave de mangueira. O que nós aconselhamos? Quando existe apenas uma mangueira, que ela fique pré-conectada, evitando que na hora do uso tenha que fazer todo um manejo. Então já fica conectada ao hidrante, juntamente com esguicho. Basta colocar no chão e arrastar até onde necessite utilizá-la.
Quando tem 2 ou 3 mangueiras, já fica mais difícil de mantê-la pré-conectada. Nós veremos as técnicas de acoplamento de mangueira com 3 brigadistas. Isso será exigido muitas vezes na vistoria do Corpo de Bombeiros, que 3 brigadistas demonstrem como é armada uma rede de hidrante, como ela é operada. Mas nós veremos isso na parte prática do nosso treinamento em centros de treinamento. Lógico que é importante que conheçam da própria edificação. Inclusive, armem uma rede de hidrante, testem o seu funcionamento. Pode ser utilizada uma reunião de brigada para esse fim. Existem 2 tipos de esguicho que podem ser utilizados no combate a incêndio. Um deles é o esguicho chamado agulheta. Um tubo, aqui no final uma forma cônica. As instruções técnicas do Corpo de Bombeiros não prevêem mais esse tipo de esguicho, mas eles são importantes, especialmente em incêndio em loja. Quando nós tivermos que fazer rescaldo em materiais como espuma, grande quantidade de tecido que precisa penetrar água com pressão, esse esguicho tem essa capacidade. Porém, se ele é utilizado no combate direto dentro da loja, ele tem grande potencial de produzir danos em objetos móveis, prateleiras, vidros, tapumes, gesso, entre outros. Portanto, o combate a incêndio com esse tipo de esguicho, ele deve ser feito da chamada forma indireta, combate indireto. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui um esguicho agulheta e os brigadistas estão dirigindo o jato para um muro. E a gente percebe a dispersão da água para aquele espaço ali. Criando uma espécie de chuva artificial. Então isso pode ser dirigido a uma coluna, a um teto, a uma parede, mas nunca diretamente naquilo que está queimando. Porque também se eu jogar em objetos móveis que estejam pegando fogo, eu posso dispersar esse foco de incêndio para outras áreas. Então é importante que tenha, mas sempre nós vamos preferir para o combate a incêndio os chamados esguichos reguláveis. Temos aqui 2 modelos de esguicho reguláveis. Eles estão previstos nas instruções técnicas. Esse aqui é o modelo mais anatômico, tipo pistola, com abertura para frente e para trás, enquanto esse aqui é na extremidade, em forma de disco. Ele permite jato tanto na forma de chuveiro quanto na forma de jato sólido. Então tem essas 2 funções. E outro fator importante é que nós temos o controle sobre o jato. Se eu quiser fechar a água em qualquer momento, eu posso fechar, mantendo a mangueira pressurizada, sem ter que fechar o registro do hidrante. O que eu não vou conseguir com o esguicho tipo agulheta. Eu vou precisar fechar o registro do hidrante para, por exemplo, manter a mangueira no chão. Caso contrário, é um grande risco dessa mangueira ficar se movimentando e causar graves ferimentos nas pernas ou em outras partes do corpo do socorrista. Um exemplo aqui de esguicho regulável. Numa forma de chuveiro, pode ser utilizado o ataque direto no fogo, sem o risco de danos. Se eu quero fechar, basta girar o disco, tem o fechamento. E aqui um esguicho tipo agulheta, em que será necessário fechar a rede de hidrante para que ele coloque a mangueira ali no chão. Sempre vamos preferir o esguicho regulável para fazer tanto combate a incêndio quanto prevenção. Na montagem da rede hidrante, nós temos que ter uma tática que permita rapidez e o uso adequado dos equipamentos. Então nós temos lá um abrigo de hidrante,
Uma das primeiras funções é de operador do hidrante. Ele é o responsável pelo acoplamento da mangueira diretamente no registro do hidrante. A mangueira estará na forma aduchada. Se estiver corretamente acondicionada, basta colocá-la no chão. Essa parte externa, que geralmente é mais longa, será acoplada ao hidrante. A importância de ter uma chave de mangueira para fazer esse acoplamento, se houver dificuldade. Outro membro desta equipe de montagem de rede de hidrante é o auxiliar de linha. Ele vai pegar a parte interna da mangueira aduchada e deslocar para o local de incêndio ou nas proximidades, fazendo a acoplagem em outra mangueira, se houver necessidade, ou diretamente no esguicho. Esguicho esse que está de posse do chefe de linha. O chefe de linha e o auxiliar de linha faz a montagem do esguicho e se posiciona para o combate. O chefe de linha, ele é o brigadista em que faz o combate direto, efetivo. Os demais socorristas estarão no seu apoio, tanto para manejar a mangueira, se tiver que avançar ou retroceder, quanto um apoia o outro, já que nós vamos necessitar devido à grande pressão da rede de hidrante. Então, geralmente se usa os pés encostados no outro, com a distância de 1 palmo aproximadamente do brigadista da frente. Geralmente o auxiliar de linha e o chefe de linha estará distante e terá dificuldade na comunicação verbal com o operador de hidrante. Existe a convenção de sinais, tanto para a abertura quanto fechamento de hidrante. Isso deve ser feito pela segunda pessoa na rede de hidrante, que é o auxiliar de linha. Ele mantém o braço estendido, fixo, até que o operador de hidrante veja e entenda este sinal como abrir hidrante. Isso evita acidentes. Enquanto o chefe de linha e o auxiliar está montando um esguicho, alguém abre a rede de hidrante, a mangueira está pressurizada, poderá provocar um acidente pessoal. Também isso evita a abertura, ou melhor, o fechamento precoce da rede de hidrante, enquanto ainda há fogo a ser extinto ou fumaça a ser dispersada. Isso na parte prática de combate a incêndio fica mais evidente, essas duas funções. O uso da rede de hidrante, tanto para combater o incêndio, quanto eventualmente para fazer a ventilação do local. Se a equipe deseja que o hidrante seja fechado, esse mesmo auxiliar de linha mantém o braço estendido horizontalmente e faz movimentos ascendentes e descendentes, para cima e para baixo. Será entendido pelo operador de hidrante como fechar hidrante. Então são formas seguras de fazer o manejo de uma rede de hidrante. Outra função importante do auxiliar de linha, a segunda pessoa na operação, é com relação à segurança do chefe de linha. O chefe de linha está concentrado no combate efetivo ao incêndio, enquanto que essa pessoa está pensando em segurança. Será que o telhado não vai cair? O foco de incêndio dispersou para outra área. Tem alguma parede que está próxima a desabamento. Essas questões de segurança têm que ser vistas por esse auxiliar de linha. Se for o caso, ele se comunica diretamente ou puxa a mangueira, trazendo o chefe para trás. Concentração absoluta desse primeiro brigadista nas ações efetivas de combate a incêndio. Isso deve ser treinado também nas reuniões periódicas de brigada, essa montagem de linha de hidrante, justamente para sentir a pressão da rede. Muitas vezes se constata irregularidades como vazamento em hidrantes, má conexão de esguicho à mangueira. Isso, numa situação real, poderia trazer perda de vidas humanas e prejuízos materiais. Até é por ser necessário estar preparado,
através desses exercícios frequentes. A utilização de uma rede hidrante significa jogar água em algo que está queimando e que pode estar energizado. Então a primeira premissa é, para utilizar uma rede hidrante, a energia elétrica deve estar desligada. Nós temos sistemas Leroy Merlin, em que se houver queda de pressão no sistema de bombas, na casa de máquinas, porque houve abertura de rede hidrante, ao desligamento geral da energia elétrica, uma forma segura de fazer a operação da rede hidrante. Mas algumas lojas ainda não possuem, então será necessário que um técnico de manutenção, e só ele pode ter certeza disso, faça o desligamento parcial, se somente uma área foi sinistrada, ou total da rede elétrica antes da utilização de água. Só esses técnicos sabem onde estão localizados esses quadros e o sequenciamento de operação. Vamos falar sobre sistemas de proteção passiva e ativa. Existem várias tecnologias empregadas nas construções que, por si só, evitam a propagação de incêndio de uma área para outra. Isso faz parte do projeto de incêndio. Existe um engenheiro que é responsável por isso, em verificar quais são os materiais adequados, os tipos de acabamentos, as forrações. Temos aqui um exemplo de tudo isso. Esse sistema de proteção passiva engloba materiais resistentes ao fogo, portas, corta-fogo, podemos pensar também em iluminação de emergência, tudo que visa conter o avanço das chamas, calor, fumaça ou gases de um compartimento para outro. Evita-se, por exemplo, ter estruturas metálicas ligadas de um pavimento para outro, para evitar a transmissão do calor por condução, como nós já vimos em aula anterior. Revestimento anti-chama, fiações anti-chama, essas estruturas estão incorporadas na edificação. Existem o sistema de proteção ativa, que atuam conforme a demanda, automaticamente. Desde os alarmes de incêndio, os sprinklers ou chuveiros automáticos, assim como os detectores de fumaça, que podem ser acionados automaticamente. Sistema de alarme. Tudo ligado a uma central de alarmes de incêndio. Importante que todo brigadista saiba a localização da central de alarmes de incêndio. Geralmente ela é digital, direcionável, sabe-se exatamente o ponto em que um alarme de incêndio foi acionado, ou um bico de sprinkler, ou um detector de fumaça. É importante que seja feita primeiro uma inspeção pelo brigadista do setor, pelo brigadista de manutenção, para verificar se não trata-se de um acionamento acidental, antes de fazer o desligamento do sistema. Embora alguns sistemas de alarme de incêndio possuem os botões de acionamento de pânico para, por exemplo, abandono geral da edificação. Mas alguns sistemas funcionam da seguinte maneira: se não for desligado, aí varia o tempo, 2 minutos não foi desligado o sistema, aciona-se automaticamente andar acima, andar abaixo, e assim sucessivamente, alertando todos os ocupantes da edificação que trata-se de um abandono, tanto um exercício quanto uma situação real. Devemos conhecer, porque existem várias centrais de alarme, pedir para que os nossos técnicos de manutenção levem os brigadistas novos para conhecerem a localização e o funcionamento particular do seu sistema
de alarmes de incêndio. Aqui temos detectores de fumaça instalados no teto com a função de, quando forem ativados por fumaça, seus sensores indicarão a presença Esse acionamento também estará ligado à nossa central de alarmes de incêndio. Detectores de fumaça, eles acabam perdendo um pouco a credibilidade. Por quê? Facilmente são acionados acidentalmente. Por poeira, fumaça de cigarro, em prédios, por exemplo, hotéis, hábito de deixar o chuveiro ligado, fazendo com que vapores atinjam os sensores. Então acaba tendo a credibilidade afetada. Na verdade, o brigadista ele não pode ter esse pensamento, porque uma vez que ele acredite que é somente um alarme falso e demore para inspecionar e tomar uma atitude, exatamente naquele dia, naquele momento, é um incêndio real e ele deixou precocemente de tomar as medidas de proteção da vida das pessoas naquela edificação. Se ocorre frequentemente um acionamento acidental, é questão de verificar se não é necessário substituir por um outro sistema de alarme ou mudar de posição este detector de fumaça. Existem equipamentos semelhantes que são detectores de calor. Só funcionam mediante uma determinada temperatura, atingir seus sensores para acionamento. Esses detectores de calor estarão instalados em geral onde naturalmente existe fumaça. Já vi esses equipamentos em sala de máquinas, porque se ligam motores, a fumaça, então não tem como colocar um detector de fumaça ali. Mas o detector de calor será acionado quando uma temperatura determinada afetar os seus sensores. Isso faz parte do projeto de incêndio. Então verifique se os sensores que tem na sua área de atuação são detectores de fumaça ou detectores de calor. Nós veremos agora um dos sistemas mais importantes de proteção, chamado proteção ativa, que são os chuveiros automáticos, também conhecidos como sprinklers. Nós temos um sistema de rede vermelha na edificação, com chuveiros espalhados por toda a área. Conforme ao aquecimento de um bulbo contendo um líquido expansor, este bulbo se rompe, liberando um fluxo de água que se choca contra um defletor e forma um chuveiro. Vamos encontrar esse bulbo de diversas cores. Esse aqui é um vermelho, cuja temperatura de ruptura é de 68 graus. Já este, cor preta, 204 graus. Ou seja, de acordo com a área que eu quero proteger, eu escolho a temperatura de ruptura. Se for um local de fundição, obviamente que eu não vou colocar uma temperatura muito baixa, porque haveria a ruptura acidental desnecessária. Então tudo isso é calculado num projeto de incêndio. À medida em que o calor atinge a temperatura de ruptura, haverá o acionamento. A rede está constantemente pressurizada. Essa água, ao chocar contra um defletor, forma um chuveiro, fazendo a extinção do princípio de incêndio. Então isso ocorre individualmente, na medida em que um destes bicos de sprinklers, ou chuveiros automáticos, é acionado pelo calor de ruptura, haverá o seu funcionamento. Nos filmes a gente vê tudo se rompendo ao mesmo tempo. Aquilo nada mais é do que um efeito especial. Sempre é individual a sua ruptura. Nós temos um exemplo aqui de lixos no estacionamento acumulado.
que de repente começou um princípio de incêndio que vai aumentando. Por convecção, a fumaça aquecida vai acabar acionando aquele bico de sprinkler, fazendo a extinção imediata desse foco de incêndio, o que vai evitar a sua propagação. Então é uma maneira eficiente de se fazer extinção de incêndio com um sistema de proteção ativa. Conheça o sistema de sprinkler da sua edificação e veja qual é a temperatura de ruptura dos bicos de sprinkler. Nós teremos um problema adicional aí, obviamente. Essa água vai continuar vazando e terá que ser feita a intervenção imediata por parte do nosso setor de manutenção para o fechamento de válvulas e substituição deste sprinkler que foi acionado. Nós vamos interromper essa aula aqui. Na próxima aula falaremos sobre situações especiais de incêndio. Incêndio em óleo comestível, geradores e vazamento de líquidos inflamáveis em estacionamentos. Muito obrigado e até breve.